E aí, Ewu Crew? Imagine que você está preso em uma caverna. Realmente preso. Você rastejou de cabeça para dentro de um túnel em uma caverna escura. As paredes o cercam tão perto que você nem consegue mexer os braços. Eles estão apertados ao seu lado. Você está preso. Você é completamente incapaz de se libertar. Não adianta tentar. Não há escapatória. Você espera que alguém possa vir resgatá-lo. A boa notícia é que outras pessoas sabem exatamente onde você está. Você pode até se comunicar com eles. Ainda mais, alguém dá um jeito de segurar suas pernas e começa a puxá-lo para a liberdade. Mas, enquanto você começa a acreditar que realmente vai conseguir respirar ar fresco novamente, esse alguém perde o agarre e você desliza de volta para o túnel, ainda incapaz de usar os braços. De repente, você entende que não há nada que a sua equipe de resgate possa fazer para salvá-lo. É muito perigoso tentar chegar até você novamente, e mesmo se eles quisessem arriscar, demorariam tanto em chegar que provavelmente você morreria antes de que eles se alcançassem novamente. Imagine morrer sozinho, totalmente preso, capaz de ouvir seus amigos e familiares e até mesmo falar com eles. Mas você sabe que nunca mais os verá. Você sabe que eles vão te deixar morrer, preso na escuridão. E isso acontece. Você morre, sozinho, apavorado, claustrofóbico, com sangue acumulando em sua cabeça. Isso é exatamente o que aconteceu com John Jones na caverna Naughty Potty. A caverna está batizada com esse nome pela argila pegajosa e moldável que reveste a maior parte das paredes dessa rede de túneis. A caverna Naughty Potty está localizada a oeste do lago Utah, no norte de Utah. A diferença das grandes estruturas subterrâneas que você pode estar imaginando. Esta caverna é na verdade uma teia de túneis muito estreitos que se abrem para salas apenas maiores. A maior parte do tempo dentro da caverna é gasto rastejando por passagens estreitas, tornando-a uma raridade que atraiu espeleólogos de todo o mundo. Os condutos são o suficientemente grandes para que uma pessoa média possa rastejar, mas pequenos o suficiente para torná-los uma experiência única. Desde sua descoberta em 1960, milhares de pessoas percorreram a caverna, rastejando dentro dela. John Jones. John cresceu na área. Seus pais o descreveram como um homem de bem, engraçado, trabalhador e curioso. Ele e a sua família fizeram centenas de passeios às cavernas vizinhas enquanto ele crescia. Eles não estavam apenas familiarizados com as cavernas da área, mas também com as medidas de segurança adequadas a serem tomadas ao explorar uma. Quando John cresceu, ele se mudou de Utah, estabelecendo-se na Virgínia com sua esposa Emily e a sua filha de 1 ano. Ele estava estudando medicina, mas deu uma pausa nas aulas para viajar de volta a Utah para o feriado de Ação de Graças, levando a sua pequena família com ele. Seu irmão, Josh, feliz por ter o seu irmão de volta na cidade por alguns dias, planejou uma expedição de espeleologia. 9 de seus amigos e familiares decidiram ir juntos, sem incluir a esposa de John, Emily, que estava grávida de seu segundo filho. Aos 26 anos, John não tinha entrado em uma caverna há anos. Ele não era mais o jovem escoteiro magrelo, que podia facilmente rastejar por qualquer fenda ou fissura. Ele tinha pouco mais de 1,80 m e pesava cerca de 90 quilos. Mas ele adorava explorar as cavernas quando era criança e estava ansioso por voltar ao deserto de Utah e fazer algumas explorações. Mesmo nesta época do ano, com a neve que estava cobrindo as proximidades de Salt Lake City, o interior da caverna seria temperado, aquecido pelas águas termais que originalmente haviam formado a caverna, milênios atrás. Seria um passeio divertido. O grupo chegou na boca da caverna às 20 horas. No dia seguinte, ninguém conseguiria explicar por que tinham chegado tão tarde à caverna. A primeira parada deles foi o grande escorregador, largo o suficiente para os exploradores se sentarem e deslizarem para frente. Esta era uma das maiores áreas da caverna. John, seu irmão Josh e 2 de seus amigos não ficaram impressionados. Eles queriam um desafio. Eles tinham ouvido falar sobre a caverna Naughty Potty durante toda a vida e estavam ansiosos por encontrar uma das fendas mais apertadas
Havia dezenas de passagens menores que exigiam flexibilidade e um padrão preciso de movimentos para atravessá-las, e eles não iriam sair da caverna sem tentar um. Uma hora depois de entrar na caverna, os 4 homens se separaram do grupo em busca de uma formação chamada Canal de Nascimento. Se você entrar no Canal de Nascimento de cabeça, você pode deslizar para uma pequena sala circular que dá lugar a passagens ainda mais claustrofóbicas. Quando John mais tarde foi localizado por equipes de resgate, eles viram que o grupo havia ultrapassado o Canal de Nascimento e estava devidamente perdido. No momento, entretanto, ele acreditou ter encontrado o túnel certo e entrou, com a cabeça para frente e avançando lentamente, mexendo as pernas. Em apenas poucos minutos, ele percebeu que tinha cometido um erro enorme. Quando percebeu que aquele não era de fato o túnel que procurava, não teve como se girar ou deslizar para trás. A única opção era seguir em frente. No entanto, mais adiante, a passagem só se tornava mais apertada. Ele exalou, empurrando o ar de seus pulmões para ajudar a achatar seu peito e avançou novamente. Esse foi seu erro final. Quando ele respirou novamente, seus pulmões se expandiram e ele ficou preso. Incapaz de se mover para frente e certamente incapaz de se mover para trás. Enquanto ele lutava para se libertar, a lanterna que ele estava usando escorregou de sua cabeça e desapareceu no túnel à sua frente. Ele estava preso. Ele estava sozinho. E a escuridão estava se aproximando. Josh encontrou seu irmão rapidamente. Ele conseguiu segurar as pernas dele e desesperadamente tentou puxá-lo de volta para fora do túnel, mas não foi forte o suficiente para libertá-lo do aperto implacável das paredes da caverna. O puxão o afrouxou um pouco. Mas quando Josh perdeu o controle sobre as pernas de John, ele deslizou ainda mais para dentro do túnel, prendendo seus braços embaixo do peito. Os irmãos rapidamente perceberam que John estava em grave perigo. Eles compartilharam uma oração rápida e desesperada, e o Josh foi até a entrada da caverna para pedir ajuda. Por causa da localização da própria caverna, e quão profundamente nela John estava preso, levou mais de 1 hora para que o grupo de resgate chegasse à posição de John com o equipamento que esperavam poder usar para retirá-lo do túnel. Parecia uma tarefa fácil. Simplesmente teriam que segurar suas pernas e puxá-lo para trás. Se deu para deslizar para dentro, ele poderia deslizar para fora. Quando a primeira socorrista alcançou John, ele já estava no túnel há mais de 3 horas. Ela disse a John que seu nome era Susie Motola. Ela estava coberta de sujeira, lama e suor da longa e sinuosa jornada, até onde John estava deitado, quase de cabeça para baixo. John respondeu: "Oi, Susie. Obrigado por vir, mas eu realmente quero sair." Susie era significativamente menor do que o John e conhecia cada centímetro da caverna de Nari Pari. É por isso que ela se ofereceu para entrar primeiro. Com 1,60 m, ela pelo menos poderia colocar os braços na frente dela, depois de avançar lentamente seu caminho sem entrar no túnel. Ela disse ao John: "Ah, não se preocupe, você vai sair daqui rapidamente." Isso nunca aconteceu. Susie amarrou uma corda nas pernas de John e voltou rapidamente para a equipe que esperava no alto da caverna. Os 3 resgatadores não foram suficientemente fortes para tirá-lo do túnel. Ela tentou fazê-lo girar em uma posição diferente, mas eles ainda não conseguiram puxá-lo para fora. Ela tentou cortar as roupas dele, esperando que eles pudessem retirá-las e dar a ele 1 centímetro extra de espaço. Nenhum desses esforços melhorou a situação de John. Susie tentou ficar falando com John. Falar manteria os dois calmos. Mas o corpo humano não foi projetado para ficar de cabeça abaixo como John estava por tanto tempo. Quando em pé, o coração pode usar a gravidade para fazer grande parte do trabalho de circulação de sangue. Virado de cabeça para baixo, como John estava, seu coração estava tendo dificuldades para bombear o sangue que se acumulava em seu peito e cabeça. Susie podia ouvir o som de fluido começando a se acumular nos pulmões de John enquanto ele falava. Depois de 2 horas, entre as 2 e 3 horas da manhã do dia 25 de novembro, Susie esgotou suas opções. Ela disse a John que segurasse e rastejou de volta para a superfície. Outro membro da equipe de resgate juntou-se a John no túnel. Lá em cima, a equipe estava montando um sistema de polias
Cada peça teve que ser cuidadosamente baixada para dentro da caverna. A equipe teve que encontrar um lugar para ancorar as polias na pedra quebradiça das paredes da caverna. Mas eles eram otimistas. Conforme a noite avançava, mais e mais pessoas respondiam ao chamado. Eles começaram a oferecer ideias alternativas. Eles poderiam alcançar o túnel do outro lado. Eles poderiam cobri-lo com óleo e removê-lo. Eles poderiam trazer uma furadeira industrial. Essas ideias eram perigosas demais, ou impossíveis, devido ao tamanho e ao formato da caverna. A equipe principal de resgatadores continuou trabalhando no sistema de polias. Desse mesmo jeito, eles tinham salvado um adolescente numa situação parecida alguns anos atrás. Esse adolescente pesava 30 quilos menos e era consideravelmente mais baixo. Mas quando eles amarraram o John e começaram a puxar o cabo, parecia que ia funcionar. Isso é, até que os pés de John atingiram o teto do túnel. Ele tinha ficado inclinado para a frente por tanto tempo que mesmo a mínima pressão em suas pernas lhe causava uma dor terrível. Ele gritou. O horror tomou conta da equipe de resgate quando descobriram que o túnel estava inclinado de tal forma que John não poderia ser puxado para cima. Eles teriam que dobrar as pernas para trás sobre o corpo, quebrando-as. Ele já estava com muita dor, e seu corpo já lutava para se manter acordado e com vida. A dor poderia colocá-lo em estado de choque, e o choque o mataria ainda mais rápido. Já tinham passado 10 horas. As paredes frágeis da caverna estavam fazendo um péssimo trabalho para segurar as âncoras do sistema de polias. A equipe de resgate começou a tentar perfurar orifícios mais profundos para ancorá-los com mais segurança. Eles simplesmente teriam que quebrar as pernas de John e tentar puxá-lo para um lugar seguro com rapidez suficiente para tratar o choque. John estava minguando. Quando Sue se deslizou por primeira vez no túnel atrás dele, ele foi coerente, respondendo às perguntas dela, conversando com ela sobre religião, música e sua família. Agora, ele estava acusando a equipe de resgate de tê-lo colocado no túnel. Ele estava calmo antes, para seu crédito. O pânico levou mais de meio dia para se instalar de verdade. Estava consumindo tudo agora. Ele chutou e se debateu, se acalmando apenas quando os resgatadores o incitavam a falar sobre sua esposa, Emily, e sua filha de 1 ano. Na manhã do dia 25 de novembro, Emily foi autorizada a se aproximar e falar com John por meio de uma rádio. Os dois estavam em pânico, chorando. Mas John prometeu a ela que iria sair. Já era o fim da tarde quando o novo sistema de polias foi instalado. Depois de 19 horas de cabeça para baixo, a equipe estava pronta para puxá-lo para um lugar seguro, lentamente, permitindo que ele descanse a cada poucos minutos enquanto puxavam para cima. Tanto John quanto os resgatadores sabiam que iriam tirá-lo de lá. Na entrada da caverna, de repente, a corda afrouxou e as 8 pessoas que a puxavam caíram deitadas para trás. Mais tarde, eles descobriram que o arco de pedra acima do túnel, através do qual haviam passado a corda presa às polias, estava quebrado. Pedras caíram em cima de John. Um mosquetão caiu no rosto do socorrista ao lado de John, nocauteando-o e quebrando sua mandíbula. Quando o socorrista ferido foi retirado e outro deslizou para dentro, John perguntou se ele iria morrer. A equipe garantiu a ele que iriam tirá-lo de lá. A última coisa que John fez foi perguntar sobre o socorrista que estava no túnel com ele quando o sistema de polias falhou. Ele perguntou: "Ele está bem?" E depois disso, nada. A equipe continuou tentando retirá-lo. O resgatista disse que John está exausto. Eles foram capazes de colocá-lo em uma posição mais confortável por um curto período de tempo e até lhe deram comida e água, mas o equipamento falhou. Eles tentaram fazer novos orifícios para apoiar as polias, mas estavam exaustos. Eles tinham que trocar de posição com frequência, e apenas uma pessoa podia subir ou descer a caverna por vez. Emily acreditava que seu marido iria sobreviver. A equipe disse a ela que John estava inconsciente, mas ele ainda estava vivo. Ela disse a ele: "Eu sei que você lutou tanto por muito tempo. Por que você não descansa por 1 minuto e faz uma pausa? E então, você pode empurrar novamente." Ele não conseguiu ouvi-la. Mais de 25 horas depois de John rastejar para dentro do túnel e ficar preso, um paramédico enfrentou a pressão assustadora da caverna Naripari e o declarou morto. Emily não tinha tanta certeza. Eles estavam tentando medir seu pulso nas pernas, mas seu coração não tinha conseguido bombear sangue para as pernas por horas.
Como poderia saber se ele tinha pulso ou não? Ele ainda pode estar apenas inconsciente. Como ela poderia deixá-lo ali, sem saber se ele estava realmente morto ou não? Finalmente, ela concordou em deixar a caverna de Nutty Putty quando o tenente do xerife do condado de Utah, Tom Hudson, o comandante no local, prometeu que tirariam o corpo de seu marido da caverna. No entanto, isso acabou sendo uma promessa vazia depois de horas de tentativas. Mesmo depois de terem certeza de que John Jones estava morto, toda a equipe percebeu que, por mais impossível que fosse tirar o John de lá quando ele estava vivo, seria ainda mais impossível agora que ele estava morto. Ele não era mais capaz de empurrar. O túnel era muito apertado, e com seu corpo mole e sem vida, ele não podia girar para ajudá-los a manobrar seu corpo para fora do espaço. Hudson decidiu que era muito perigoso continuar tentando tirá-lo de lá. Em vez disso, eles selaram a entrada da caverna com o corpo de John dentro. Sua morte foi uma tortura. Foi fisicamente horrível. Sim, mas o trauma de acreditar que ia conseguir sair e depois ter aquele colapso 2 vezes deve ter sido muito mais aterrorizante. Os medos profundos da solidão e da escuridão surgiram em sua cabeça enquanto John morria. Lá fora, no deserto de Utah, Nutty Putty Cave é a tumba de John Jones, deixando apenas um esqueleto alvejado para trás, sozinho, ainda preso naquele túnel retorcido.